Graça e a paz, né? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 João capítulo 5, a partir do versículo 13. Hoje estamos concluindo a primeira epístola, glória a Deus, amém? É uma alegria, um privilégio. A palavra de Deus nos ensina, nos revigora, nos transforma. É o poder de Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus. 1 João capítulo 5, a partir do versículo 13. Diz assim: Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Aleluia. E para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, hoje nós vamos concluir a primeira epístola, e para isso nós vamos falar algumas coisinhas daquilo que temos aprendido do Senhor Deus, na sua palavra nesse tempo, né? Desde do capítulo 1, nós temos aqui algumas evidências que trazem as marcas dos filhos de Deus e dos discípulos de Cristo, e para isso nós passamos por algumas provas da própria Escritura, nos confrontando e nos chamando à obediência, nos chamando a uma transformação pelo poder dessa Escritura, uma transformação de entendimento e também daquilo que nós cremos, porque a nossa fé, ela é assim, ela é exatamente como a palavra de Deus ela define. Ela é uma certeza, talvez mais profundamente ela é uma segurança, uma confiança de que nós somos de Deus, porque fomos salvos, fomos comprados, e isso é o amor de Deus, é o amor que nos salva, né? Então, desde o capítulo 1 a gente viu alguns princípios de comunhão para com o seu Filho e para com Deus, o Pai. A gente viu ali que para isso nós não podemos, nessas marcas, nessas características como Filho de Deus, não há treva nenhuma, assim como não há em Deus. Não há comunhão entre luz e trevas. Então nós somos despidos das trevas pela luz,
porque afinal de contas a luz vai dissipar as trevas em nós. Um cântico antigo vai dizer que derrama a luz nas minhas trevas, né? Asaf Borba, querido, né? É um cântico bem precioso num tema desses, né? Então, essa é a palavra de Deus, é a luz derramada em nossas trevas, diariamente, né? Ou as trevas que nos assediam, que nos arrodeiam, porque o mundo jaz em trevas, já em maligno. Nós éramos trevas, hoje somos filhos da luz. Efésios 5, né? Portanto, devemos andar assim como filhos da luz. Então, nenhuma treva, nenhuma comunhão com as trevas, nenhuma mentira. Ou seja, aonde há trevas, vai haver mentira e não haverá verdade, não haverá luz. Então, onde é que a gente viu isso? Lá no capítulo 1. Né? A gente pôde perceber, pelo contrário, que a comunhão está na luz de Deus, porque Deus é luz. E sabemos disso, amém? 25 vezes, o pastor Michael me ajudou para nós termos um entendimento mais amplo da epístola toda. 25 vezes, no tempo perfeito, esse verbo saber, ele vai estar distinto para nós. E é interessante que ele está na terceira pessoa do plural. O que significa isso? Que ele não está falando, ele, o apóstolo João, que andou com Cristo, um discípulo de Cristo, alguém convicto, com certeza de salvação, de fé. Ele não está falando dele, ele está falando de quem? De nós, os salvos, nós os filhos de Deus, os discípulos de Jesus. Então ele inclui todos nós nisso, assim como Cristo, Pai nosso. Lembra? Olha a inclusão de Cristo aqui. Jesus poderia ter dito na oração de Mateus 6, quando vocês orem assim: oramos a Ti, ó Pai de Jesus. Mas foi o que ele fez ao ensinar os discípulos a orarem? Não, ele disse assim, portanto, vós orareis assim. Ele inicia: Pai nosso, Pater Hermon. Esses da fé, estes salvos, são incluídos por Jesus. Então esses irmãos, eles vão ter comunhão na luz, eles vão ter comunhão pela santificação, pela purificação dos pecados, pelo sangue, pela expiação em Cristo, nosso advogado, lembra? Nosso, Redentor, a propiciação de Jesus de uma vez por toda faz ali, que nos traz uma convicção sobre essas coisas. Então tem uma manifestação dessa comunhão de Deus na obediência, nos mandamentos, no amor, na verdade. Tudo isso nós já vimos até aqui, glória a Deus. Vimos lá no primeiro capítulo, na separação com o mundo, na semelhança de Cristo, na hombridade do caráter, do caráter de Cristo, como semelhantes, como discípulos, como seguidores, como filhos de Deus. Logo no capítulo 2, de novo, nós vamos ter ali aquela convicção dos filhos de Deus, as marcas, as características desses filhos de Deus, a confiança dos filhos de Deus no Filho, o Filho de Deus, o irmão mais velho. A gente pode lembrar do ratinho e do elefante, Estamos causando impacto, É nesse sentido, nós temos o nosso irmão mais velho, que é por nós, o Salvador do mundo, lembram? Então, a confiança dos filhos de Deus nesse Deus Pai e no seu Filho, o Espírito da verdade, a fidelidade à verdade, e também, de novo, a santificação, que seria uma separação do mundo, o não amor ao mundo, a não amizade ao mundo, porque aquele que é amigo do mundo, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e ele é inimigo do mundo, e é inimigo de Deus, ele tem inimizade para com Deus. Logo no capítulo 3, nós vamos ter também ali, de novo, a questão o que é um filho de Deus, as características dele, e logo depois nós vamos entender ali no capítulo a questão da distinção dos filhos de Deus, dos filhos do diabo. Lembra? A gente fez os contrastes, que nós temos chamado assim, pastor Michael e eu,
São muitos contrastes, né? Mentira, verdade, luz, trevas, filhos de Deus, filhos do diabo. Então, depois do capítulo 4, aí sim, a identificação do espírito da verdade e do espírito do erro. Então, até aqui, basicamente, nós, dentro desses contextos que nós falamos aqui, introdutoriamente que eu estou falando, nós podemos entender algumas coisas sobre cada capítulo. O primeiro capítulo tem uma apresentação categórica, doutrinária, de que Cristo, ele é esse Jesus, é o Cristo de Deus, é o Messias, é o ungido de Deus, e que ele é a palavra da vida eterna, ele é a palavra de Deus apresentada a nós, em correlação tanto com Gênesis quanto Evangelho de João, capítulo 1. E logo depois nós vamos ter todos esses subtítulos que eu dei. No capítulo 2 a gente vai entender que Cristo é o nosso advogado e nossa propiciação, se nós pecarmos, e para não pecarmos, pela santificação, para que permaneçamos nele, porque ele é luz, ele é a luz do mundo. Dessa forma nos salva das nossas trevas, como falamos recém. No capítulo 3, os filhos de Deus só são em Cristo, o Filho de Deus, que vai distinguir dos filhos do diabo, né? E ali nós temos o novo homem que é gerado, né? Que está dentro de Deus, né? Dentro de Cristo, em Cristo, essa preposição, né? Em, né? Dentro, né? De Cristo. Capítulo 4, nós vamos tentar discernir, nós vamos discernir pelas Escrituras. O apóstolo está nos ensinando, está ensinando essa igreja aqui como discernir o falso evangelho, a falsa pregação, o falso pregador, o falso mestre, o falso profeta, a falsa profecia. E talvez, irmãos, aqui, por conta nossa, a falsa igreja, que esses grupos sectários, esses grupos que não seguem a Escritura, que não são guiados pelo Filho de Deus, mas que negam sua humanidade quanto sua divindade. São seitas. Então, no capítulo 4, aprendemos com o apóstolo que Deus é amor. Assim como aprendemos que ele é luz até então. E todos esses 5 capítulos, irmãos, porque nos 5, o amor de Deus, a fé em Jesus vai vencer o mundo, e nós teremos uma certeza da salvação, e que aquele que nos salvou a garante. E essa é a nossa fé, que ele é o Filho de Deus, mas que ele é também, como a gente leu no início desse capítulo, o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, que daí é para Salvador, esse que viria e nos salvaria, conforme nós entendemos, assim como esperava o povo de Deus. Lembra das Escrituras? Quando virá o Messias, lembra da mulher samaritana? Então nós cremos, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo de Deus, ele é o próprio Deus. Então no capítulo 5, nós vamos ter esse entendimento claro de tudo que se ensinou até aqui, sobre quem é Jesus, de quem é Deus, de quem nós somos, o que ele fez por nós, em todos os aspectos. Os mais importantes, aquilo que nós aprendemos de Cristo é determinante, porque esse é o ataque do mundo, esse é o ataque de Satanás, é contra isso que o pecado se levanta, é contra isso que a nossa mente vai guerrear, muitas vezes o nosso coração, por meio de incredulidades, de inseguranças, de incertezas, que é a fé, porque mediante a fé, e aqui a gente pode entender que a fé é como se fosse, Mark Dever vai dizer, como se fosse um trilho, irmãos. E através desse trilho vem o vagão, vem a locomotiva do trem e todos os outros vagões. Então a gente tem ali, através da fé, a gente tem a graça, aí cada uma das verdades bíblicas que vão sustentar o amor, a verdade, a comunhão, cada uma delas, né? Cada um desses princípios valorosos, fundamentos da fé.
E a partir da fé, mas a fé em si mesma ela não é um fim, ela é apenas um meio. E para isso eu já vou apontar para a oração, não vou entrar na oração ainda, mas já vou dizer também, a oração também não é um fim, mas ela é um meio. Algumas coisas não podem ser entendidas por nós como um fim, por si mesmas, por si só, porque não são. A salvação é um fim? Não. A salvação não é um fim em si mesmo. A salvação é um meio para que nós retornemos ao quê? Ao cumprimento, à vida no propósito eterno, na vida eterna, no propósito eterno de Deus, que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então um dia estaremos lá na eternidade com o Pai eterno, na casa eterna, na morada eterna, com os irmãos eternamente, na mesa eterna. Então não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, é João 14. Esse é o aspecto, e também em Romanos 8, né, de 28 a 30, que a gente sempre lembra lá, nós vamos citar ele mais adiante. Então nesse aspecto, amados, nós vamos começar aqui a leitura, né, que nós temos feito até agora, com alguns objetivos do texto bíblico. E os nossos objetivos hoje, concluindo, aleluia, glória a Deus, o feito do Senhor em nosso meio, né? O pastor Michael recentemente tinha concluído a exposição de Romanos, não que nós estamos com alguma intenção ou pretensão de esgotar, né, pastor? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Daqui a um tempo o pastor Michael vai ministrar aos nossos corações, talvez, as epístolas de João, e vai vir de novo um derramar de Deus, porque assim é a fonte da salvação, assim é a fonte de Cristo, a palavra de Deus permanece assim. Então, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo aqui a partir do versículo 13. Estas coisas vos escrevi. Que coisas são estas? Que registros são esses? O que foi escrito até então? Nós podemos entender que sim, desde 1 João capítulo 1, versículo 1, até 1 João capítulo 5, versículo 21. Seriam isso. Mas se nós quisermos ampliar isso, nós podemos dizer sim que é a Escritura, ou até mesmo o Evangelho de João, Apocalipse, 2 João, 3 João, pelo menos os escritos desse autor aqui, desse apóstolo. Mas eu sei que o pastor Michael, ele gosta, não porque ele gosta, mas esse é o certo, é toda a Escritura, não se resume a João, servo de Deus, que foi movido pelo Espírito Santo, mas a palavra é inspirada, e aí é toda a palavra. Então nesse aspecto nós poderíamos dizer que sim, todas as coisas aqui, como eu disse ali, nós sabemos, daquele tempo perfeito que ele aplica, o sabemos ali, ele está falando quem? Ele, os apóstolos, ele, os irmãos, a igreja, e todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, amém? Então esse é o sabemos. Toda vez que a gente lê sabemos, são 25 vezes essa ocorrência aqui nessa epístola, né? Lembre disso, que tem uma inclusão aqui de todos nós, é num tempo perfeito. Então nós sabemos que Cristo é o Verbo eterno, que Cristo estava lá no façamos o homem à nossa imagem, que Cristo já existia na eternidade, e Cristo sempre existiu, que Ele é Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nós sabemos disso, amém, irmãos? Esse é o aspecto da nossa fé. Então ele vai, inclusive aqui ele vai falar algumas vezes nessa porção aqui, nós vamos falar dessa palavra sabemos, saibais está incluído também, né? Então aqui ele vai começar dizendo: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus. Então aqui é o princípio, é o ensino doutrinário do apóstolo,
né? Lembrando a todos aqueles que tinham sido salvos, que quem os salvou, quem é a luz, quem é o amor, quem é a verdade, quem nos perdoou, quem morreu por nós, derramou o seu sangue, aquele que era, que é, que sempre será. Nesse aspecto aqui, ele está apontando para o nome de Jesus, que é tão contestado por esses falsos mestres nessa época aqui. Jesus era alvo deles, eles tinham heresias que ofendiam diretamente a humanidade de Jesus e também ofendiam diretamente a divindade de Jesus. Esse Jesus, que Deus o fez o Cristo, né? E que fez ele Senhor sobre nós, que deu a igreja a ele, diz em Coríntios, né? Que pelo seu sangue foi comprada a igreja. Esse Jesus, a esse Jesus que vós crucificastes, não é o que diz a palavra de Deus? É esse aspecto que o apóstolo Pedro vai fazer essa menção. A este que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então é uma afirmação conjunta dos apóstolos aqui, que permaneceu na verdade de Cristo. Como eles receberam de Cristo, eles estão transmitindo essa segurança pela fé, por esse trilho por onde nós vamos trafegar nossa caminhada cristã. E depois da vírgula, então ele vai dizer assim: essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tens a vida eterna. Aleluia, irmãos. Irmãos, algumas coisas sobre a vida eterna, tá? E aí eu quero apontar bem rapidamente no versículo 11 aqui mesmo. Talvez se nós fôssemos dar uma resumida assim na primeira epístola de João, a nossa intenção não é essa, não é esgotar nem isso, mas aqui do versículo 9 até o versículo 12, nós temos aqui praticamente o resumo do ensino do apóstolo. Vamos ler aqui, Se recebemos o testemunho, versículo 9, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho, e quem Deus não crê, mentiroso o fez. Aqui já está apontando para esses, os anticristos, aqueles que saíram do nosso meio, mas não eram de nós, lembram? A gente falou um pouco deles, é nesse aspecto aqui. Eles não são convertidos, são apóstatas. Já estou apontando para uma outra situação mais futura aqui. Esses aqui que saíram do nosso meio são os que negaram a fé, negaram que Jesus era o Filho de Deus, negaram que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo. Então, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Agora, olha que tremendo, irmãos, versículo 11 e 12. Vamos ler juntos, amém? 1, 2, 3. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós temos aqui um apanhado geral do apóstolo, exatamente aqui, mas eu quero apontar para vocês na questão da vida eterna, bem rapidamente, versículo 11, na parte A. A vida eterna é um presente de Deus. Então lá no versículo 11, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Então é uma dádiva, é um presente, é graça, de Deus, nosso Pai. Então a vida eterna é um presente. Outra coisa que eu apontei: a vida eterna está somente em Jesus. Não há vida fora de Deus. Certa feita, não há vida fora de Jesus, que afirmou: eu sou a vida. João 14, 6.
Então a vida eterna está somente em Jesus. Isso está em 1 João 5, 11 e 12. Olha ali, parte B, o versículo 11. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Tem uma expressão no grego, aionios. Eu nem vou me deter nisso, mas essa expressão eu tenho uma convicção, qualquer coisa depois o pastor Michael corrige, que só pode ser usada a Deus, porque ela fala de eternidade, fala de uma qualidade de uma vida, e aí vida a gente entende a vida de Deus, zoiaionios, né? Zoe, né? Então, isso só pode ser atribuído a Deus, meus irmãos. Nenhum outro pode ser atribuído isso, nesse aspecto. Sabe o que quer dizer isso? Se nós estamos em Cristo, dentro dele, nós temos a vida, nós recebemos como uma dádiva, um presente em Cristo, a graça, né, que nos salvou, mas nós estamos nessa vida, nós estamos nele, e ele está em nós. E nós vimos essa contrapartida direto aqui, né, nas epístolas de João, sim ou não? Lembra? Estamos nele, ele está em nós. Nós vimos pelo menos umas 4 vezes. Nós não vamos mencionar todas. Está aqui, a gente leu, a gente falou, a gente pregou. Estamos apenas lembrando aqui. Então a vida eterna está somente em Jesus, porque não há vida fora de Jesus. A vida eterna, no versículo 13, já entramos aqui no contexto hoje. A vida eterna é recebida por meio da fé. Então ali, estas coisas eu vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais, ou seja, eu estou trazendo a memória de vocês, que o quê? Né? Que tendes a vida eterna. Então é no sentido de eu lembrar. Às vezes, irmãos, nós temos alguns de nós, da Igreja Universal, dessa Igreja de Cristo, as igrejas de Cristo em todo, né, a terra, algumas pessoas que elas ficam um pouco assim, né? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que eu sou? Será que eu não sou? Pessoas que estão um pouco desacorçoadas, talvez até perdidas dentro da igreja. Não julgo que isso seja o nosso caso aqui, glória a Deus. Mas sei, na caminhada, que sou indesculpável de ter que há muitos assim. Comentávamos aí com o pastor Michael que a pessoa domingo de noite, ela, sou filho de Deus, estou salvo, tenho a vida eterna. Chega na terça-feira à tarde, à noite, na quarta-feira da manhã, vai, agora será? Do nada, assim, a pessoa parece que virou a chave. É um cristão bipolar. Com todo respeito, irmãos, não estou aqui fazendo graça com ninguém, tá? Até porque não entendo que aqui alguém que ouça isso no sentido assim, uma hora sou, outra hora não sou, sabe? De manhã estou salvo, de noite estou perdido. Será que essa é a vida cristã, irmãos? Não, definitivamente não. Porque para que saibais, para que fique registrado nos nossos corações, que nós temos de Deus o quê? A vida eterna, em Cristo Jesus, o seu Filho. Isso não é pouco, irmãos. Isso é muito mais que nós merecemos. Isso é demais para nós. Até para o nosso entendimento. Até, não pensem vocês que é fácil. Julgo até que, não só para mim, até pastor, não é tão fácil falar disso para vocês. Porque a gente não tem dimensão, sabe? Talvez nós nem tenhamos tão... Quando nós abrimos a Bíblia, a gente está aprendendo. Nós estamos aprendendo do próprio Deus, pela sua palavra. Versículo 13, né? A vida eterna também é garantida pelas Escrituras. Então o apóstolo, que lá no Evangelho de João, e é importante nós lembrarmos aqui, vamos ler rapidamente João 20, 31, vou contar aqui com a ajuda da Emanuela.
João 20:31, por favor, que tem uma correlação direta com 1 João 5:13, tá? Eles são muito conectados, esses dois versículos, porque os dois versículos é uma, digamos assim, é uma maneira que o apóstolo tem de definir certas coisas. É o estilo literário desse apóstolo, a maneira como ele redigia. Então, olha que interessante, isso aqui é sobre o Evangelho de João. Nós já até falamos sobre isso, mas é importante lembrar, recapitular isso aqui. Esses o que? Os escritos, o que foi escrito, a palavra de Deus, os sinais, os registros, os feitos, os milagres de Jesus, nas maravilhas de Jesus. Então, esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para, crendo, tenhais vida em seu nome. Agora é interessante que o pastor Michael, nós conversamos aquelas coisas do Espírito Santo, né, ministrando com a gente. Até então, tinha uma tentativa não de definir, de esgotar, mas não, o Evangelho foi escrito para incrédulos, para que as pessoas sejam salvas. E as epístolas de João é o núcleo do Evangelho prático para as que já foram salvas, de como um cristão, qual é o caráter do cristão, quais são as marcas desse cristão, como é que ele se porta, como é que ele convive, né? Aonde ele mora, do que ele se alimenta. Não, tô brincando. Tipo, é esse aspecto de 1 João. Só que daí nós conversando, e o pastor Michael, daqui a pouco o Espírito Santo veio, né? E aquelas coisas que só ele faz. O pastor Michael falou: mas maninho, veja bem, concordo, mas tem uma coisa a mais aí, que seria o quê? Aí a gente meio que definiu assim, para nosso, não para o nosso gosto, mas para o entendimento não fechado, um entendimento mais amplo do que Deus está falando conosco aqui. Que seria o quê? O Evangelho de João foi escrito para quem não era, para os incrédulos, para quem não era, mas também para os que eram, porque ele traz os fundamentos de quem é Deus, de quem é Jesus. Então a gente, para os que não eram, mas para os que eram também. Da mesma forma, as epístolas de João foram escritas para os que são, e ele trabalha essa certeza, né? Vocês são. É isso que ele está fazendo, gente. Vocês são. É como se nós chegássemos num irmão atribulado e dissesse assim: mas maninho, tu é o Filho de Deus. Lembra do teu resgate, do teu Redentor, ele vive. Aquele que te salvou é maior, maior é Deus, maior é o Espírito que está em ti. É nesse sentido de fortalecer a fé do irmão. Então, nesse aspecto, nós entendemos que 1 João, né, as epístolas de João, elas são sim para os que já são, mas também para os que não são. Aleluia! E isso é só a Escritura, irmãos. Porque a gente não pode limitar as Escrituras. Nós não temos essa autoridade. Mas ela tem autoridade sobre nós, para nos ensinar. Ela é apta, ela é viva, ela é eficaz para isso, para nos corrigir, não que corrigir, mas para nos ensinar, né? Abra João 5:24, por favor, Emanuela. Bem rapidinho sobre a questão da vida eterna. Então, somos a vida eterna é um presente de Deus, a vida eterna está somente em Jesus e não há vida fora dele. A vida eterna é recebida por meio da fé, é mediante da fé, mas quem nos salva é a graça, não é a fé. Olha aí, ó, é o texto bíblico. Sois salvos? Seja bem-vindo. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Então é a graça representa Cristo Salvador. E aqui nós vamos ver, olha que tremendo esse texto. Na verdade, obrigado, Manuela. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, Jesus, né? Letras vermelhas, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará o quê? Em condenação. Aleluia! Olha a garantia aqui, a segurança que o nosso Salvador, o nosso Senhor está nos garantindo. Mas passou da morte para a vida.
Glória a Deus, irmãos. Então aqui, vamos já passar para o versículo 14, e nós vamos entrar agora nessa mesma confiança, e esta é a confiança que temos nele, essa garantia. Agora veja bem, nós vamos ter aqui um recurso de Deus, um dos meios de Deus, uma das nossas armas, das nossas milícias. Lembra aquele texto? As armas da vossa milícia são poderosas em Deus para desfazer as obras, né? Os intentos de Satanás. A oração, esse meio em que nós podemos ter uma comunhão com Deus, que nós podemos ser intercessores, nós podemos clamar, rogar, interceder, mediante, uma vez que nós já temos relação com Ele, com esse verdadeiro, né? Então aqui no versículo 14, a gente precisa entender algumas coisinhas também. Ali diz assim: e esta é a confiança que temos nele. Nele aqui é o Filho de Deus. E aqui, irmãos, nós já podemos começar a enxergar a essa altura aqui no versículo 14 a Trindade no decorrer desse texto. Porque algumas vezes nós vamos estar falando de Cristo, mas também de Deus no aspecto da Trindade. Lembra lá no capítulo 1, para que vocês tenham comunhão com o Pai e com o Filho. Então é nesse aspecto aqui nós enxergamos quem? A Trindade, para a glória de Deus. Então, nós estamos no versículo 14, nós estamos agora falando de oração, bem rapidamente. A oração deve ser feita de acordo, primeiramente, assim, o que nós podemos entender ali no versículo 14? Essa é a confiança que temos nele, Deus, Jesus, né? Que se pedirmos alguma coisa, então, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então tem um crivo aqui, tem uma forma que Jesus está dizendo, olha, que o apóstolo está dizendo, a oração ela deve ser feita de acordo, em concordância com o quê? Com a vontade de Deus. Abre parênteses, a Escritura, a palavra de Deus, fecha parênteses. Primeiramente, sim, a Escritura. Então, a oração ela deve estar em concordância, consonante. Nós devemos orar segundo a palavra, assim como nós devemos falar segundo a palavra, nós devemos viver segundo a palavra. Nossa vida, a fé e prática, nossa regra de fé e prática, nossa vida é pela palavra, nesse aspecto, em obediência à palavra de Deus. Então, nesse aspecto aqui, a oração no crivo de Deus, ela precisa estar em consonância, em acordo com a Escritura. Que nós vamos entender o que? Vontade de Deus. Nesse primeiro âmbito aqui. Agora, irmãos, nem toda oração é ouvida. Eu vou acrescentar esse detalhezinho aqui nesse contraste. 1 Pedro 3,7, por favor. Quero mostrar para vocês um detalhe, aqui mais atento aos homens, aos maridos, mas isso se inclui ao pecado, irmãos. O pecado realmente faz separação entre nós e Deus e entre nós e nós, tá? Olha lá o que diz lá, ó. 1 Pedro 3,7, por favor. Igualmente vós maridos, é um contexto ali de uma instrução para maridos e esposas, tá? Mas olha só a orientação do apóstolo Pedro. Igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, mais frágil, né? Pode continuar. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, né? Então ela recebeu a mesma graça que o marido. Ela é co-herdeira da graça da vida, para que não sejam o quê? Impedidas as vossas orações.
Tem um pregador do século 21, nem sei porque eu falei assim, mas falei, que ele disse assim, um homem que não trata bem sua esposa, esse eu não quero ouvir. É uma frase bem importante para os nossos dias. Que ela vai, sabe onde é que ela vai incorrer, irmão? Se tu não governa bem tua própria casa, não tem o respeito, o amor, a reverência da tua esposa, tu não pode ajudar a cuidar da casa de Deus. Então ele está falando para os homens nesse caso. Mas eu quero mostrar aqui que os homens têm as suas orações impedidas. Para que não sejam impedidas as nossas orações. Então, nem toda oração é ouvida. Se um homem está em pecado, ele trata mal a sua esposa, ele não vai ter as suas orações ouvidas, ele vai ter as suas orações impedidas. Se fosse mais antigamente, bem pentecostal, eu ia dizer assim, ele ia receber um céu de bronze. Céu fechado, né? Lembra? Bem pentecostal, né? Céu aberto. Bem pentecostal, céu de bronze, né? Não vai nem passar do teto, cara. Lembra dessas falas, né? A oração nem passou do teto, aquele peso. É nesse sentido. Então, nem toda oração, ou nem todo o que ora será ouvido. Nesse caso aqui. Eu queria também deixar esse exemplo para nós, para que a gente tenha temor de como nós tratamos com o pecado. Porque hoje em dia, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, a questão de como nós tratamos o pecado é bem relevante. Como nós enxergamos o pecado, ela é bem relevante sobre isso aqui. Não tem como não falar sobre isso, né? Ali, então ele vai dizer no versículo 15, que a oração deve ser feita com confiança. Olha ali, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. É óbvio que aqui a oração deve ser feita com confiança, porque a oração, irmãos, nós temos que ter um cuidado para não tocar, não tornar ela um amuleto, ou uma varinha mágica, ou uma superstição, ou um ato místico. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Tu colocar um fim na oração, como se a oração é que nem os irmãos dizem assim, agora só orando, só uma oração poderosa. Será que isso é bíblico, irmãos? De certa forma, a gente pode entender que sim, mas intencionalmente nós temos que ter cuidado para não fazer da oração um fim e atribuir à oração algo que não é da oração. Exemplo, a oração é um meio, não é um fim. Até que nesse contexto ela é um meio para que nós peçamos, para que lhe pedimos segundo a sua vontade, em sujeição à sua palavra, nesse caso aqui, a sua vontade. Porque às vezes nós vamos orar, irmãos, até conforme a palavra, até uma coisa que parece corretamente ideal, e nós não vamos receber nada, irmãos. Sabia? E aí? Deus deixou de ser Deus? De maneira nenhuma. Muitas vezes Deus não responde nossas orações. Ou às vezes as respostas não são tão convincentes, porque Deus ele tem aquela forma, né? O sim, Deus fala não, e Deus fala espera. Te deixa ali, né? Para te maturar, para te amadurecer. Mas Deus fala mais com a sua palavra, de forma audível. Não que Deus precise explicar para nós, e não que a gente vá converter Deus através da nossa oração. Tem um entendimento muito errado nos dias de hoje, que é o seguinte: nós queremos que a nossa oração invada os céus e que cause alguma coisa no céu. Mas o que diz lá em Mateus 6? É isso que diz a palavra de Deus? Vamos ver. O que Jesus ensinou em Mateus 6? Cantamos hoje. Portanto, eu vou ler para ganhar tempo o versículo 9, né?
Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Olha, estamos enxergando aqui o contexto que a gente está falando. Assim na terra como nos céus. Então é o contrário, irmãos. Tem pessoas que querem invadir o céu, sei lá o que elas querem. A oração que Jesus está ensinando aqui é outra, irmãos. Venha o teu reino. Amém, irmãos? Venha o teu reino. Venha o teu governo, seja feita a tua vontade. Aqui na terra. Então é sobre a nossa transformação, é sobre a nossa santificação. Por que a gente sabe? Porque é a própria continuação. Perdoa-nos. Não é o que diz ali, o versículo 12, perdoa-nos, né? O 11, né? O pão nosso cada dia nos dá hoje. Confiança, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né? Livrai-nos do mal. E aqui é importante guardar isso aqui, livrai-nos do mal. Jesus vai repetir isso aqui de uma outra ótica depois, de uma outra forma muito maravilhosa depois. Nós vamos ver isso aqui na Escritura. Livrai-nos do mal, né? Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. No versículo 16, 1 João 5, nós devemos orar por aqueles que pecam, não para a morte. E ali nós vamos ler: se alguém vir a seu irmão, pecar seu irmão, perdão, se alguém vir pecar seu irmão, aqui nós temos que entender aqui, irmãos, uma coisa recorrente no meio da igreja do Senhor. Nós vamos ver, Deus vai mostrar para o irmão, para a irmã. Isso não há como nós fugirmos disso. O Senhor Jesus não avisou, Ele não disse, tudo que está em oculto, né? Tudo que está escondido vai ser o quê? Revelado, vai ser posto à luz. Eu vou expor. É isso que Ele está dizendo, vai ser exposto. E aqui o apóstolo está dizendo que quem vai ver? Está dizendo que nós vamos ver, eu vou ver, tu vai ver. Entendeu? Olha o que diz o texto, vamos lá. Se alguém vir pecar seu irmão. Esse alguém aqui não é Jesus, viu, gente? Jesus vê tudo, Deus vê tudo, né? Ele é onisciente, onipotente, onipresente, não tem nada que se esconde. As mais densas trevas, até ali a tua mão, né? As trevas e a luz são a mesma coisa para ti, não tem onde Deus não enxergue. Deus vê tudo. Né? Abram rapidamente Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Nem vou me aprofundar, mas eu quero só tocar nesse assunto de questão do irmão pecar, né? Bem rapidamente. Então vamos lá. Obrigado, Emanuel. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma pecado, vós que sois espirituais, maduros, é nesse sentido, são mais maduros, são mais velhos na fé, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Agora vejam bem o que o apóstolo vai dizer aqui, irmãos. Olhando por ti mesmo. Então, primeiro olhando para o irmão que foi pego, que a gente fala assim, que foi descoberto, né? O irmão, eu falei assim sorrindo, mas não. A gente sabe como é doloroso, né? Quando alguém é pego, é descoberto, né? Que vem à tona a luz, e tudo vem à luz. Então, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Não estaria errado, assim, vou até deixar por minha conta, mas orando para que eu não venha cair na mesma situação, até orando para que eu não caia, que Deus, e que Deus restaure esse irmão. Inclusive nós vamos ver aqui, olha que diz aqui no versículo: se alguém vir pecar o seu irmão,
Pecado que não é para a morte, orará. E Deus lhe dará vida. Aqueles que não pecarem para a morte. Como é que funciona isso aqui, irmãos? Porque nós entendemos que todo pecado, ele, nesse aspecto, assim, um princípio maior, ele vai incorrer no quê? Qual é o salário do pecado? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas aí o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas veja bem, todo o pecado, porque se nós categorizar aqui essa questão do pecado, aí nós vamos ter cada vez mais pecado de estimação no meio da igreja. As pessoas vão estar em pecado se relacionando, porque daí virou uma coisa tolerável, não tem problema viver em pecado, afinal de contas, não é para a morte, se fosse categorizado assim, entendeu? Agora, o pecado é terrível, ele é maligno, ele separa o homem de Deus, ele quer tirar a filiação, ele quer tirar a salvação, ele quer trazer impedimentos mais. E o pecado é tão nocivo que hoje em dia a indiferença que ataca os nossos corações é que as pessoas estão em pecado dentro da igreja e tem pessoas que não se toleram, tem pessoas que não se cumprimentam, tem pessoas que atravessam a rua e fingem que não vê. Isso é pecado, irmãos. Isso também é uma consequência do pecado, porque aquele que está em pecado está endurecido, está cego, está sendo consumido, quem sabe até os ossos, como disse o salmista, porque não se arrepende, não abandona, não confessa, não traz para a luz, ele está definhando ali por dentro, internamente, na sua ocultez, nas suas trevas, ele está cego, já está meio endurecido, já está com a mente cauterizada, lembra? Aqui eu acabei de falar vários textos, irmãos, não estou falando nada distante do que está escrito, porque é isso que o pecado faz, porque a gente está concebendo o pecado, lembra? Carol não está aqui agora, né? A gente concebe o pecado 9 meses, a gente vai alimentando ele, né? E vai tratando ele, não, tudo bem, é só por enquanto, apressa-te. Qual é a oração do salmista? Senhor, apressa-te em salvar, em fazer o bem, apressa, e nós devemos nos apressar em se acertar, irmãos. O Senhor Jesus, observando isso em relação ao próximo, olha Mateus 18, não tem também como nós não tocar nesse texto, versículo 15 diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o com amor, né? Com verdade em amor, não se esqueça sempre disso, sempre com verdade em amor, com respeito, lembrando que ele é um filho de Deus também, que ele é teu irmão, que tu não é filho único, que tu não é, sempre sabendo, com humildade. Se tu tiver que, o pastor Michael explicou numa outra oportunidade, a obrigação não é do ofensor, a gente tem a nossa justiça, né? Às vezes não foi tu, mas tu vai ter que tomar a frente. Se tu entende que tem que haver um acerto, de repente tu nem foi o causador de tudo, mas tu vai lá e vai te humilhar. Não, eu quero me colocar como faro, me perdoe. E Deus vai ser glorificado, Deus vai ser. Então, se tu vê se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ele e ti só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então está falando do irmão aqui, teu irmão. O texto é claro. Mas, todavia, entretanto, porém, né, que dizem os, se ele não te ouvir, leva contigo um ou dois, leva 2 pessoas como testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhos, você vai lembrar lá de Levítico 19:15, se eu não estou enganado, que vai configurar, né, a questão das testemunhas desde lá do Antigo Testamento. Isso é uma primícia da palavra, não é aqui que estão 2 ou 3 testemunhas,
para que a palavra seja confirmada. Veja bem, aqui é a palavra, irmãos, de Deus. É a correção. Porque eu só posso dizer que o meu irmão está em pecado à luz das Escrituras. Não é porque eu acho. Tem que ter muito cuidado nisso. Em outros textos, por exemplo, quando tu vai acusar um presbítero, uma liderança, dependendo da liderança, tu tem que provar o que está falando. Sabia? A Bíblia fala. Vai acusar um líder, tu vai ter que, tipo assim, fazer um dossiê, tu vai ter que provar o que está falando. Se ele botar assim, ó, quero que prove o que estão falando, vai ter que provar. Não adianta só, eu acho, ou eu senti de Deus, ou eu entendi, não é suficiente, vai ter que provar que o que está falando é verdade sobre o tal, para que aquilo seja confirmado e seja julgado entre os irmãos. E se não escutar, olha só, se mesmo com a testemunha ele ficar irredutível, irreconciliável, né, duro, né? Tipo assim, me deixa aqui com o meu pecado em paz. Vai também a igreja, né? Diz a igreja, né? A igreja que às vezes pode ser a igreja de forma congregacional, mas em alguns casos talvez não seja necessária a exposição, pode ser só a liderança. Se é um presbitério, pode ser só o presbitério representando, mas isso é um outro assunto que não... Tem algumas formas de representar isso aqui, porque isso aqui é representatividade. É nesse aspecto aqui. Agora olha só o final desse texto aqui, irmãos, que a gente não observa isso aqui. Vamos ler aqui, ó. E se ele não escutar, diz a igreja, então, né? Se também não escutar a igreja, daí a igreja vai falar, vai julgar, vai tentar salvar o irmão. Aqui é para salvar, é para restaurar o irmão do seu pecado e salvar ele de si mesmo, e salvar ele do mundo maligno, de Satanás que quer destruir ele. Então, considera-o como um gentil e publicano. Aqui tem um aspecto também que eu não vou entrar hoje, mas considera como alguém que não é dos nossos. Sabe aqueles que saíram de nós, mas não eram de nós? Esse é o aspecto. Agora, olha só. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, lhe será feito por meu Pai que está no céu. E aqui vem um versículo que é usado para nós para tudo, menos para Israel, muitas vezes. E que eu estou falando de forma geral também, a igreja do Senhor. Eu já vi usar esse versículo para tudo, muito poucas vezes, quase nenhuma, para isso aqui, que é o contexto do versículo, que é um versículo muito famoso. Qual é o versículo? Vamos lá. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Toda essa ginástica aqui, essa disciplina, essa correção é para a unidade em Cristo, irmãos. E olha só a garantia dele: eu estou nisso e eu vou estar nisso. Se estiverem em meu nome, eu estou com vocês. Estou garantindo vocês, eu estou confirmando vocês na fé. Eu estou livrando vocês do mal. Talvez algumas orações que os pastores às vezes não fazem. Senhor, nos livra dos lobos, nos livra dos falsos. A gente poderia orar assim? Sim, com certeza. A gente tem um cajado para lutar pelo rebanho. Livrar dos lobos, livrar dos falsos, daqueles, né, dos mercenários, de todos esses que querem fazer mal, né? Voltando ali no texto, então é interessante, irmãos, que a gente precisa estabelecer aqui também um entendimento do contexto que o apóstolo está falando. Ele não está dizendo, por exemplo, que vai haver uma perda da salvação, porque alguém teve lá alguma situação, porque quem não peca, né?
Se tem alguém que não peca aí, eu peco. Eu peco, tu peca, ele peca, nós pecamos. Vamos conjugar aqui. Né? Aqui na Epístola diz que aqueles que não têm pecado, que não peca é mentiroso. Engana a si mesmo, tenta enganar os outros e vai tentar enganar a Deus. Está lá no. Vamos lembrar aqui no capítulo 2. Então aqui o aspecto, irmãos, é nós entender sim o princípio primeiro dessa questão do pecado, mas também que ele vai tratar aqui de uma questão pontual, que é nós entendemos que seria a apostasia. Ela vai aparecer aqui, ó. Esses pecados que a gente sabe que nós cometemos e que nós nos arrependemos e que a gente tem a reconciliação ou a conciliação, temos paz com Deus, temos paz uns com os outros, nos sujeitamos, nos humilhamos, somos humildes, somos amáveis, né? Queremos dar vida pelos nossos irmãos, não abrir mão de congregar nesse aspecto. Isso fica claro para nós que seriam esses pecados que não vão, digamos assim, ameaçar a nossa salvação, sabe? Ou a nossa... Porque poderia ser entendido como uma morte física e morte espiritual, mas o mais grave para nós seria a morte espiritual nesse aspecto. Nem vou entrar muito aqui na questão da morte física, que também é atribuída ao pecado. Ou seja, quanto mais pecar, menos vai viver. Até o princípio lá de Efésios 6, né? Para que se prolongue os teus dias sobre a terra, é obediência, é honrar, obedecer aos pais, a Deus, aos irmãos e tal. Então esse é o aspecto da longevidade, quando se fala da vida física, material, assim, física, né? A questão espiritual que é um pouquinho mais complicada, porque daí alguns vão entender, continuando o texto aqui. Então aqui, ó, se tu está vendo que o teu irmão está em pecado, tem amor, tenha maturidade, tenha humildade, né, de reconduzi-lo, né? O texto ali em Tiago, o pastor Michael me lembrou, não tem como não ler esse texto bem rapidamente aqui, só para fechar essa parte ali do irmão. Tiago capítulo 5. Eu vou ler a partir do 13, tá? Amém? Então, Tiago capítulo 5. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Chame a Marina, né? Cante. Diz aqui Está alguém entre vós doente? Chame o presbitério da igreja. E orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Aí, agora, bastante atenção aqui. Não que o anterior não fosse importante, mas aqui vai ser a conexão que a gente está falando. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. É o Senhor. Lembra que eu falei sobre a oração? Ela não é um fim só. Então, a oração é quem ouve. O poder da oração está em quem ouve. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Pai, nosso Salvador. Esse sim é o poder. A oração é o meio para nós chegar nele. Mas aí agora encontramos o poder, porque Deus levantará, Deus o levantará, o curará, o salvará dessa doença, E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Deus perdoará. Aleluia. Mas aqui Tiago vai trazer um ensino também, algo doutrinário, algo muito importante na nossa caminhada. Que os irmãos mais velhos, normalmente, eles têm, assim, eu digo com carinho, eles têm que às vezes estar conferindo se os mais novos entenderem isso aqui, porque senão vai ficar muito difícil para os mais novos na fé. Confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros. Então, confessai e orai. Lembra lá de Provérbios 28, 13? Lembra desse texto? Vamos ler Provérbios 28, 13, bem rapidinho. Depois a gente volta aqui.
gente chegou a falar algumas vezes sobre esse texto, vamos ler ele de novo hoje, ele é importante. Obrigado. O que encobre suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, abandona, rejeita, cria asco, sabe? Batalha, odeia. Nós temos que odiar o pecado, irmãos. Tem que ter asco, nojo do pecado. Essa é a vida cristã, santificada. Tem que ter nojo do pecado. Não pode tratar pecado como, pecado. Não, gente. É pecado. Sem moralismo aqui, sem falso moralismo, hipocrisia, não é esse o ponto. Nós devemos sim denunciar pecado, condenar pecado nesse aspecto. Nós não podemos abrir mão disso, gente, na vida da igreja. Jamais, nem na família. Nunca façam isso. Nunca criem como bichinhos de estimação, como uma jiboinha. Porque quando ela crescer, ela vai engolir a gente. Mas se confessar e deixar, o quê? Alcançará misericórdia, salvação, prosperará. A gente pode, né? Aí vai prosperar. Olha aí, ó. Vai prosperar em Deus. Foi bem legal o que o Gaúcho falou hoje aqui, né? Nós temos que andar nessa bênção, né? Nessa alegria, né? Que o Gaúcho propôs aqui. Glória a Deus. Vamos lá, voltando ao Tiago 5. Confessai as vossas culpas, 16, por favor, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Muito pode em sua eficácia. Agora vamos pular aqui, irmãos, do 19 e o 20, sobre esse tema que nós estamos falando no final ali. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, tem se afastado da comunhão, tem deixado de congregar, tem esfriado, e tu reparar, aqui vai dizer o seguinte, irmãos, se algum dentre vós tem se desviado da verdade e alguém o converter, aqui a gente sabe que quem converte é o Espírito Santo. Mas aqui no sentido do Espírito Santo vai usar a gente. A nossa fé vai atingir ele. Em amor, em verdade, vai salvar ele, vai resgatar as armas. Nós temos que usar armas para lutar pela vida do nosso irmão, sim ou não? Por amor, o amor sacrificial, a gente vai dar a vida pelo irmão, pelos amigos. Olha o 20. Saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Meus irmãos, irmãos, a gente está vivendo um tempo que a gente quase teria que criar um ministério de resgate aos desigrejados, pastor. É uma boa, hein? Começar com intercessão e ir atrás. Está sabendo de um desigrejado é o desviado. Temos dito aqui isso. Vamos atrás. Esse serviço aí dos santos também, vamos atrás. Vamos criar uns grupos aí, as mulheres vão atrás das mulheres, os homens vão atrás dos homens, vamos pegar as armas da nossa milícia e vamos lutar por essas vidas, irmãos. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. Voltando ali. A palavra de Deus não, Amanda. Eu agradeço o seu interesse, mas agora a gente está... No final, sim. No final eu permito conversar com a senhora, tá? Que agora a gente está em reverência à palavra de Deus. A gente está prestando atenção na palavra, amém? A senhora quer uma Bíblia para a senhora acompanhar, porque o mais importante é a senhora ouvir. Tá bom. Aí a gente conversa após a pregação, tá bom? Eu peço a sua cooperação, que agora o mais importante é a palavra de Deus agora, e depois a gente vai conversar com a senhora, com todo carinho e verdade, tá, meu amor? Tá bom?
Vamos lá. Então, o que nós temos? Nós temos aqui também o fato que há pecado para a morte. E aqui tem alguns entendimentos diversos. A gente já temos um alinhamento que nós entendemos que seria a apostasia. Esse pecado para a morte seria esses que abandonam a fé, esses que apostatam, abandonam a fé, que vão rejeitar a graça salvadora, que vão rejeitar Cristo, né? Vão negar a Cristo, né? Lembra do espírito do anticristo? Qual é o espírito do anticristo? É o que nega que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo. Então ele está negando a Deus, ele está negando o Evangelho, está negando a Cristo, a Cristologia. Então nós entendemos que aqui são os que nunca foram. Então é um incrédulo nesse sentido. Ele está obstinado muitas vezes em direção, porque ele apostatou. Então ele vai seguindo todos os passos assim. Eu tive essa experiência aqui, irmãos. Isso não é uma situação fechada. Pode haver salvação? Pode. Porque para Deus tudo é possível, amém? O impossível para nós é possível para Deus. Mas aqui mesmo, nessa cidade, já há 2 anos pregando, indo em casas, aconselhando, como igreja, a gente pastoreando, eu acompanhei alguns homens e mulheres e eu pude perceber o seguinte, que alguns não queriam permanecer na fé. Eles queriam negar a palavra de Deus, queriam se defender de Deus, queriam se defender da questão das doutrinas de Deus. E aí eu pude conversar com eles, a minha esposa foi testemunha também, e eles abandonaram a fé. Teve um deles até que eu falei assim, cara, tudo tu questiona, né? Então aquela pessoa que ela não tinha certeza de nada, sempre insegura, sempre na dúvida, sabe? Então, a gente que é bem caminhado, assim, às vezes tem uma caminhada já pelo menos, a gente sabe que a pessoa não vai ficar. Porque se nas coisas básicas a pessoa não consegue crer e não fica claro para ela, pode desenhar e pode explicar, olha, é só por Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim e tal. Vai ele explica e tal, e a pessoa questiona, mas... E aí chegou num ponto que eu estava caminhando com um rapaz e eu falei para ele, cara, eu sinto te dizer, mas eu tenho uma impressão que tu não vai permanecer. Falei para ele. É importante que tu creia. Tu te arrependa desse posicionamento, e sempre o pé atrás, sabe aquela pessoa que está sempre espiada, né? Sempre com o pé atrás, gato escaldado, né? Tem muita gente assim. A pessoa nunca confia, né? Sempre assim, né? Sempre desconfiando, né? E normalmente esse tipo de pessoa é um pouquinho mais difícil para conversão genuína. É um pouquinho mais difícil. E teve um caso desse, 1 ou 2, né, amor? Assim que lamentavelmente se cumpriu, né? E eu não falo isso com tristeza, assim, porque não quis crer, rejeitou o Evangelho, rejeitou a graça de Deus. Então, nesse aspecto aqui, esse é um pecado para a morte. Uma pessoa obstinada, que ela abandonou a fé, ela apostatou da fé, e ela se recusa a se sujeitar, a obedecer a Deus e a sua palavra. Nós entendemos que essa pessoa ela já está debaixo dessa potestade do espírito do anticristo. Porque lembra que nós estamos aqui no contexto de 1 João. Então a gente não pode ser incoerente, a gente tem que lembrar que o que era o espírito do anticristo? É oposição a Deus, é oposição a Cristo, que é o Salvador do mundo, é oposição ao Evangelho, oposição à luz, oposição à verdade, oposição ao amor. Então nós sabemos quem são esses. São as pessoas que não creem, amados. Elas não creem. E é duro isso. Nós vamos encontrar, aqui tem irmãos que com certeza já encontraram pessoas assim, pessoas obstinadas, né? A pessoa parece que tem, como é que é o nome daquele negócio que o cavalo usa? Cabestro? Tem pessoas assim, a pessoa anda assim, ó. Ela não quer enxergar nada, ela só quer enxergar o que ela quer enxergar. Então, na sua limitação, ela tem uma mente cauterizada,
na sua ignorância, né? Mas como eu disse, irmãos, para Deus é possível salvar? Claro que é. Deus pode salvar. Lembra que o apóstolo Paulo disse o seguinte: vamos entregá-lo a Satanás para que a sua alma seja salva. Lembram? Aquela expressão do apóstolo Paulo de entregar a Satanás, tem pessoas que não entendem, é para que houvesse salvação, porque não era estava irreconciliável, não tinha mais. Então vamos fazer o seguinte: vamos entregá-lo para que pelo menos a sua alma, né, o seu espírito seja o quê? Salvo. Então o apóstolo Paulo, o que ele está ensinando ali? Que como último recurso aquela pessoa deveria ser entregue ao que está lá em Romanos 1 também, a sua própria corrupção, seu próprio entendimento, a sua mente reprovada. E ali ela vai criar um falso Deus. Lembra que ela vai adorar a criatura ao invés do Criador. Ela vai se opor a Deus, que é o Criador, e vai querer que a criatura tenha a posição de Deus. Aquela pessoa de Romanos 1. Então, em Romanos, ele vai ensinar exatamente essa questão. O que nós temos aqui? Nós temos também, nós vamos apenas citar, combinado por mim e pelo pastor Michael, o pecado, o famoso pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, intencional. É uma pessoa que deliberadamente, a pessoa vem, isso é do diabo. Pronto. Blasfemou contra o Espírito Santo. Nós temos ali o exemplo de quem? Ananias e Safira, que mentiram, tentaram enganar o Espírito Santo, foram fulminados lá em Atos. Nós temos o apóstolo Paulo, tinha um braço direito que era Demas, e vai ter uma citação em Timóteo, é uma expressão que ele vai usar assim, e Demas, amando ao mundo, nos abandonou. É uma expressão de Paulo assim, muito sentida assim. Porque Demas era um braço direito de Paulo ali naquele contexto. Servia com ele, batalhava com ele. Daí um dia amou o mundo, presente século, e abandonou a igreja. Abandonou Deus, a fé, tudo. E Paulo comunica isso está em Timóteo. Ele vai dizer, e Demas, amando mais ao mundo, nos abandonou. Que expressão, né, irmãos? E o maninho, amando mais ao mundo, nos abandonou. Deus nos livre do mal, nos livre desse engano, de apostatar, de deixar o amor se esfriar, a fé se perder, e resistir à graça de Deus, a resistir ao próprio Cristo, porque esses são os pecados para a morte, irmãos, a apostasia. Não necessariamente nós vamos aqui nos deter na blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu citei que a gente entende que é um pecado imperdoável, mas quem estava quinta-feira aqui vai lembrar que eu trouxe um exemplo, por exemplo, se tu não perdoa, vira um pecado imperdoável, porque o que diz a palavra? Se tu não perdoar, o vosso Pai não vai te perdoar. Acabou de se tornar um pecado imperdoável. Então viu como não dá para brincar com o pecado, irmãos? Com Deus não se brinca. Com pecado também não. Nesse aspecto. Que o homem semear na carne, na corrupção da carne, vai colher. Para a morte eterna. Mas o que ele semear no Espírito, para a vida eterna, para o Espírito e vida, ele vai colher também. Então, nesse aspecto, a gente precisa entender que esse pecado para a morte, ele não vai se resumir nem àqueles que eles ignoraram, que diz lá em Hebreus, que eles se tornaram, que ficou impossível, uma vez que eles já tinham sido iluminados os olhos dele para a salvação, e aí eles abandonaram a fé, e rejeitaram a graça, e rejeitaram a Deus, daí ficou impossível de eles mais uma vez se voltarem a Deus. Está lá em Hebreus isso. A gente também não entende que seria somente esse pecado. Então eu estou apenas mencionando aqui, nós nem vamos abrir, para que os irmãos entendam que existem pecados para a morte definitivos, sim, mas no nosso entendimento aqui, pastor Michael e eu, a gente se aprofundou e procurou ver a coerência do apóstolo João. O que seria isso? A gente procurou ver nos apóstolos e no Evangelho de João e até em Apocalipse, nas epístolas, que seria a questão de apostasia, seria de abandonar a fé, a crença em Jesus, que
está muito claro para nós que é quem crê em Jesus, que Jesus é o Cristo e que Jesus é o Filho de Deus. Lembra? A gente viu no último culto. É essa fé que não pode ser tocada, porque diferente disso pode virar o que? Uma apostasia. E começa assim, irmãos, começa abandonando princípios, e vem as raposinhas, lembra das raposinhas lá no Antigo Testamento? Vem as raposinhas, encontra as brechas e quando vê tem uma lacuna, o inimigo vem, não vem sozinho, e está ali a incredulidade, daí já vem a desonra, a injustiça, a mentira, o engano, já vem tudo junto, a ingratidão. Tu começa a ver uma pessoa muito murmurenta, assim, muito ingrata, uma pessoa que não gosta de honra, não gosta de honrar, não honra a Deus, não honra os irmãos, não tem essa, digamos assim, essa cultura bíblica da honra, da gratidão. Honra e gratidão são os melhores frutos, irmãos, para a vida cristã, que são também, que vão vir dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito e também dos dons, né? Então, um ambiente de incredulidade e de apostasia normalmente tem desonra, ingratidão, sabe? Tem uma expressão que eu não gosto muito, mas no contraste vai ter a negatividade, a positividade. Aliás, positivo e negativo, as pessoas falam, isso é negativo, isso é positivo, né? A pessoa que acha assim, não, mas é muito negativo. A pessoa muito negativa, a pessoa sempre enxerga, né, com malícia, né? Sempre vê com malícia, sempre vê com pior. A pessoa nunca vê, tipo assim, nunca tem esperança, né? A Bíblia diz que quando Jesus olhou para Pedro, né, que olhar de amor, né? Jesus o amou, né? Tinha esperança naquele olhar de Jesus para Pedro, né? Não era um olhar de condenação, de sentença. Jesus sabia que ele ia negar. Jesus avisou ele, tu vai negar. E quando ele negou, ele ficou com vergonha, ficou constrangido. Aí já daí também já, né, fugiu, né? E é interessante, irmãos, porque nisso a gente tem visto atualmente que nem isso às vezes nós não temos assim como igreja, quanto pecadores que somos, nós não temos muitas vezes nem pecado, nem vergonha do pecado. Gênesis vai dizer, né, que se o pecado vir, bater na tua porta, tu pode dominá-lo, né, tu pode, tipo assim, resisti-lo ou fugir do mal, né, da aparência do mal, né, tu pode, quer dizer, a Bíblia diz que tu tem que sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E não ficar flertando com o pecado, tentando de alguma forma, tu tem que te opor ao pecado, tem que odiar o pecado, né? Então, dessa forma, o 17 vai nos ajudar aqui bem mais também sobre isso, porque ele vai definir, né? Então, vamos lá, 17. Toda a iniquidade é pecado. E aqui ele vai definir ali, ó. E há pecado que não é para a morte. Então, é exatamente o aspecto que nós vimos no 16, que aqui ele está, tipo assim, ele está recapitulando, né? O que seria aquilo que ele, desde o capítulo 1, ele vinha dizendo, que é esse espírito dos anticristos, ali o espírito do anticristo, da oposição, da apostasia, desse abandono todo. Agora, irmãos, nós vamos concluir aqui. Eu já vou botar o 18, o 19 e o 20 junto, por causa do início deles. Prestem bem atenção no início, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. De novo, sabemos que somos de Deus e todo mundo jaz do maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que, lembra da unção, do ungido, da unção lá nos capítulos anteriores que a gente falou, a unção do Espírito Santo, a unção de Cristo. Então ele nos deu o que, ó? E nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro
e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, aleluia, e a vida eterna. Glória a Deus. Então esses 3 versículos eles começam com a afirmação: sabemos, sabemos, sabemos. São afirmações do apóstolo. São conclusões, são conclusivas. Nós sabemos isso. E nisso está a nossa fé, no que nós sabemos pelas Escrituras. A palavra de Deus é que a palavra escrita, o registro da palavra de Deus é o ponto final, é a palavra final, não é a minha opinião, não é a minha ideia filosófica, não é o meu entendimento, não é a minha experiência, não, é a palavra de Deus. Esse é o sabemos, é o que a Bíblia diz, não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia diz. O que eu sei, o que a Bíblia diz sobre Cristo? Que Jesus é o Cristo, é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele é Deus, e que Ele é o Salvador do mundo, Ele é o ungido, Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele é o amor, Ele é a salvação, Ele é a graça salvadora. É tudo Ele, irmãos, é tudo sobre Ele. Esse é o aspecto do sabemos. Que todo aquele que é nascido de Deus não peca. No próprio contexto aqui das epístolas, nós temos aqui vira a folhinha assim, ó, no capítulo 3, no versículo 9. Ali diz assim, 1 João 3, 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Então, a própria palavra aqui nesse caso, às vezes quando um texto é um pouquinho mais difícil, nós vamos poder, na mesma palavra, na mesma Bíblia, palavra de Deus, nós vamos poder ver um texto um pouco mais claro, que vai nos dar um entendimento que nós precisamos para entender determinado ensinamento. Então aqui o que vocês enxergam? Ó? Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Ele não permanece na prática do pecado. Obstinado, né? Irredutível, irreconciliável, não se arrepende. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus, a semente de Cristo, incorruptível, do novo homem, nascido de Deus, esse homem que foi gerado em Deus, e ele é santo, ele é justo, ele é justificado, ele é santificado pela verdade, pela Escritura. E aqui na exposição de João a gente pôde perceber uma coisa. Até então, não que haja faltado entendimento, mas aqui ficou claro, porque nós lemos, nós pregamos, que, por exemplo, assim, a verdade é a palavra de Deus, e é na verdade que nós somos santificados. A verdade é a palavra de Deus. Mas aqui nessa epístola vai dizer que o Espírito é a verdade. Olha que tremendo isso. Nós lemos no outro culto. O Espírito é a verdade, assim como a palavra é a verdade. Glória a Deus, né? No capítulo 5. Então isso é tremendo. Aqui, só para não fugir aqui, deixa eu achar aqui, ó. Versículo 6. Bota para nós o 5, 6, por favor. O finalzinho, parte B. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Que afirmação, hein, irmãos? O Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade, a toda a Escritura, a todo o conselho de Deus, a toda a palavra que é inspirada por Deus, que é da boca de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus, não é apenas um livro, é a voz audível, clara, de Deus.
Aleluia. Então, esse não peca, porque é gerado de Deus e conserva a si mesmo. Abram comigo aqui, bem rapidamente, em Judas. Só duas folhas aí, eu acho que na minha dá duas. Judas, versículo 1, é só um capítulo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Uma saudação ali, né? Mas olha só que apresentação, né? Conservado, né? Santificado pelo Pai, conservado pelo Filho. Agora olha ali o versículo 20. Nós vamos ler a partir de: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Presta atenção nessas colocações, amém, irmãos? Vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que texto maravilhoso, Deus. Glória a Deus. Apiedai-vos, né, de alguns, que às vezes vai parecer nossa caminhada, talvez esses aqui que estamos falando hoje, né, que estão pecando para a morte, que estão irredutíveis e irreconciliáveis, né? Ter piedade, amor, orando por eles, né, crendo que Deus tem a última palavra, que Deus pode tudo, Ele é Deus, Ele é o Deus do impossível. Não estamos contradizendo o apóstolo, porque o apóstolo também não está dizendo. Tem uma afirmação aqui, irmãos, veja bem. Só o 23 para nós perder. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo e odiando até a túnica manchada da carne. Aqui no caso é mais sobre a salvação ali, que eu queria só citar. Voltem comigo ali na epístola. Olha só um detalhe aqui, irmãos. Todo nascido de Deus conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca, né? Aqui em Timóteo, deixa eu abrir aqui, Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 15, onde é o 15 e o 16. Diz assim: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aí vem o conselho dele, o apóstolo Paulo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina que recebeu, né? Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti quanto aos que te ouvem. Olha que tremendo esse texto, né? Então ali está falando, né, nós já estamos aqui trabalhando aquela partezinha que conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca, no final do 18. O Senhor Jesus, ele faz aquela oração do Pai Nosso que nós lemos, mas na oração sacerdotal, que a gente conhece, que é João 17, ele vai repetir, agora ele fazendo oração, lá em João 17, e aqui eu já estou indo para o final. Diz assim, olha o que o Senhor Jesus vai falar aqui, a afirmação dele: a partir do 13 aqui nós vamos ler. Eu só vou ler ali o 9. E rogo por eles, e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Aí eu vou lá direto para o 13, para o 12.
estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, né, Judas Iscariotes, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para junto de ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Então nós vamos passar por tribulações, por aflições, nós vamos ser odiados pelo mundo, assim como Jesus foi também. Ele falou isso em João 15. Não peço que os tire do mundo, né? O mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Deu 15. Não peço que os tire do mundo, mas que o quê? Os livre do mal. E lá em Mateus 6, ele diz assim, quando vocês orarem, orem assim, livrai-nos do mal. Vejam que interessante o interesse de Jesus em tocar. O mal aqui, irmãos, ele é a mesma raiz, é a mesma questão do maligno, que é o final do 18. E o maligno não lhe toca. Então Jesus tinha interesse nisso. Que o anticristo, esse espírito maligno, que já representa, né, o inimigo de Deus, ele está aqui no singular, né, o maligno, né? Então, tem uma interpretação, a gente pode... Ele não vai tocar, porque Jesus está garantindo isso. No 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno, né? Gálatas 1, 4 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar, né, do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Olha a garantia de Jesus, né? Então sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. O príncipe da potestade do ar lá de Efésios, os filhos principados, tudo está sujeito. Nós não podemos ser, irmãos, nós temos que ser excelentes para aquilo que é bom e inocentes para o mal. Mas também a gente tem que ser simples como a pomba e também ter a astúcia, né, a sagacidade da serpente, que é, digamos, o entendimento, como alguém que vigia, né? Alguém que está alerta, alguém que está atento ao que o mundo está fazendo. O mundo está contra a família, o mundo odeia a família, o mundo está contra a igreja, o mundo odeia a igreja, o mundo está contra Deus, o mundo odeia Deus. Nós não podemos ser inocentes sobre isso. Tem que saber a luta, a batalha que a gente está lutando. Discernimento, né? Então, nesse aspecto aqui, o mundo inteiro jaz do maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, né? Lógico que a gente sempre aponta para a vinda de Cristo, de uma certa forma, não tem como não pensar, né? Mas aqui talvez o Filho de Deus já é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no verdadeiro, que é o verdadeiro que estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro. E aqui tem um texto, irmãos, que nós vamos abrir, que está em 1 Tessalonicenses. Deixa eu só anotar aqui. Deixa eu só pegar aqui direitinho que eu... 1:9. 1 Tessalonicenses 1:9. Diz assim: obrigado. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo aqui contribuindo bastante, com clareza, né? O Deus vivo, verdadeiro. E é isso que nós vamos ver o contraste no 20 e no 21. Os dois versículos estão interligados, porque no 21 sabemos que já é o Filho de Deus. Aqui nós conhecemos ao verdadeiro, para que conheçamos ao verdadeiro, né? E no verdadeiro estamos, e o verdadeiro é Deus, e esta é a vida eterna. E depois no 21,
ele vai falar do falso. Ele vai falar dos ídolos, que são os falsos deuses, da falsa fé, do falso Cristo, do falso evangelho, naquela época dos falsos mestres, que propagavam todos esses enganos, essas falácias, e foi isso que ele combateu até o final, porque no 21 ele vai dizer: filhinhos, olha o carinho, né? As últimas palavras são as mais importantes, né? Filhinhos, guardai-vos, né, dos ídolos. E aqui nós podemos lembrar, irmãos, tem uma expressão que é sobre o nosso coração. A palavra de Deus vai dizer que há ídolos nos nossos corações, e que há insujeição, a desobediência, há um afastamento de Deus, dos mandamentos de Deus, das suas leis. Está lá no Antigo Testamento. Eu vou apenas citar, né? Isso hoje eu não vou entrar aqui. Está em Ezequiel 14, né? A gente não vai estar lendo ali do 1 ao 9, mas quando o apóstolo diz assim, ó, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ele dá esse amém, ele está tentando aqui fechar, digamos assim, um ensinamento que ele ensinou para eles, que era o verdadeiro. Eles não precisam conhecer o falso apresentado ali por aqueles que tinham saído, que apostataram da fé, que eram incrédulos, que eram os anticristos, o espírito do anticristo. A gente não precisava dar uma conferida, né? Não, mas vamos ver se é. Não precisa. A gente não precisa, para conhecer o verdadeiro, experimentar o falso. Basta conhecer a verdade, basta conhecer Cristo, que é a verdade. E tem uma expressão, uma frase do João Calvino, ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, que desde o ventre da sua mãe ele já está procurando. Ele nasce, né, o ser humano corrupto, pecador, já nasce em pecado. Davi falou: e pecado me concebeu minha mãe. Então nasci em pecado, natureza adâmica, pecaminosa. Então já nasce corrupto. Ele vai, a mãe é o ídolo, o pai é o ídolo, e assim vai. O Grêmio, o Inter, e assim vai. O trabalho, a esposa, os filhos, qualquer coisa que a gente queira. Um dia desse a gente estava aqui estudando nas quintas-feiras, né, e a Bia comentou que a gente coloque alguém no lugar de Deus, né? Vai causar um mal, não só para nós, como para aquela pessoa, porque ninguém tem estrutura para ser Deus, nem o próprio falso Deus. Deus só existe um, todo-poderoso, Criador, Deus único, verdadeiro. Então, nesse aspecto, idolatria ou ídolo pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa que seja colocado num trono no nosso coração, como um ídolo do nosso coração. Nosso coração que é desesperadamente corrupto, que não busca a Deus muitas vezes, que tem orgulhoso, que às vezes nem pede oração, né? Às vezes nem pede ajuda. E alguém já disse que tem que ter mais coragem para pedir ajuda do que para... Eu acredito nisso. Me ajuda, tem que ter coragem. Isso é uma pessoa corajosa, quem pede ajuda, pede socorro, quem não vai deixar de ser salvo. Então aqui nós concluímos, amados, a primeira epístola de João com essa advertência do apóstolo, né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, permaneçam no verdadeiro, permaneçam em Cristo, o único Deus, né? A gente tem falado sobre João 17,3, né? E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos permanecer, é um verbo muito usado pelo apóstolo, muito sugerido: permaneçam na minha palavra, no meu amor, na verdade, em mim, em Cristo. Ele está dizendo, né, Jesus fala em João 15, né, permaneçam em mim. Quando vocês orarem, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão orar e vocês vão pedir e vai ser concedido para vocês. Olha que interessante, né? Permaneçam na palavra, permaneçam em mim. Quando vocês orarem, vai ser concedido.
porque é conforme a vontade do Pai. Então, essa noite, para nós ficou claro que nós podemos sermos intercessores, sermos pessoas que vão ter intimidade com o nosso Deus e Pai, através da oração, da santificação, da pureza, da verdade, né? E de não estar mais assim em consenso, em acordo com esse mundo maligno caído, jaz do maligno, e nem com o príncipe desse mundo, o Deus desse século, que tem cegado o entendimento das pessoas pelo pecado. Mas Deus tem nos salvo de nós mesmos, Deus tem nos salvo do pecado, Deus tem nos salvo em seu Filho do mundo maligno, do maligno, Satanás, dos inimigos. Deus tem nos salvo. Jesus é meu Salvador. Eu não posso negar isso. A igreja não pode negar isso. Você não pode negar isso. Jesus é meu Salvador. Ele morreu numa cruz pelos meus pecados e me salvou, porque eu merecia o inferno. Estava em perdição, enganado, cego, morto nos delitos e pecados. Mas somente nele, Jesus, eu encontrei a vida, recebi a vida, e o perdão, e o lavar do sangue para a purificação, para a santificação, e o lavar também da Escritura, e assim tem sido a caminhada com Deus. Que nós, irmãos, até que Ele venha, a gente permaneça, nós e nossa casa, servindo a Deus, vivendo para a glória dele, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, que vivendo ou morrendo, pertencemos, somos de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.